Pois é, meus amiguinhos, o senhor Rodrigo Nhonho Botafogo Maia está vendo cada vez mais perto seus dias de mero mortal, passeando aí pelos aeroportos do Brasil, sentindo o contato do povo, já está contando os dias para se despedir da cadeira da presidência da Câmara e, obviamente, que ele não quer largar o osso, ele quer pelo menos colocar o sucessor dele para continuar atrapalhando o Brasil. E dessa vez ele veio com mais uma manobra desesperada, porque a votação até o momento, pelos cálculos de bastidores, está favorável ao Arthur Lira. Então eu vou mostrar para vocês tudo sobre essa manobra aí do seu Nhonho para tentar emplacar o seu sucessor na Câmara, mas já vou pedir no início do vídeo que vocês me ajudem a espalhar esse conteúdo curtindo, comentando e compartilhando. Se não é inscrito no meu canal ainda, se inscreve, dá uma verificada se a tua inscrição ainda está ativa e a minha livraria está em promoção, todos os títulos com até 60% de desconto. Os links estão aqui embaixo do vídeo, então corre lá e aproveita. A notícia da manobra do seu Nhonho é essa daqui, vem lá da CNN. Maia admite que avalia votação remota para a mesa diretora. Adversários reagem. Da onde é que ele tirou isso? Será que é o desespero? Porque assim, tem muito deputado que não vai votar com o partido. Será que essa seria uma maneira de coagir o pessoal? Vamos dar uma lida aqui no artigo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, admitiu à CNN que avalia permitir que a próxima eleição para a mesa diretora, marcada para dia 1º de fevereiro, seja realizada por meio de votação virtual remota e não presencial em plenário, como em outros anos. A possibilidade, porém, já gerou reação do deputado Arthur Lira, do PP, candidato à presidência da casa, adversário do grupo de Maia. Nas eleições municipais, 148 milhões de eleitores tiveram a obrigação de ir às urnas e votar em plena pandemia. Agora, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e seu candidato Baleia Rossi querem votar remotamente na eleição para a presidência da Câmara. Qual a verdadeira intenção por trás disso? Questionou o Lira no Twitter nesta quarta. E é verdade, né? Porque durante a eleição a gente presenciou aí o milagre da cura. Foi um tempo onde ninguém tinha preocupação com aglomeração, com aumento de casos. A gente viu vários comícios, as pessoas aglomerando. O eleitor teve que ir até a urna votar, mas para o Nhonho não, a eleição da Câmara, né, da presidência da Câmara não precisa. Vamos fazer uma votação remota. É porque eles são seres especiais, né? Não são iguais a nós, pobres mortais. Vamos continuar aqui o artigo. O PP, partido de Lira, também reagiu e divulgou nota oficial sobre o assunto assinada pelo senador Ciro Nogueira, presidente da sigla. Havendo absoluta coerência com a decisão da Justiça Eleitoral, quem determinou votação presencial nas eleições de 2020, o regimento interno da Câmara dos Deputados contempla exclusiva votação presencial sem previsão de eleições remotas, diz o texto. E aí, como é que fica, né? Será que o Rodrigo Maia tem todo esse poder de, inclusive, pegar o regimento interno da casa que determina que essa é uma votação presencial e jogar no lixo? Será que os deputados vão deixar isso acontecer? Eu tenho acompanhado pelo Twitter, já vi vários deputados se manifestando que querem sim a votação presencial. E eu vou um pouquinho mais além, né? Se todos os brasileiros podem sair de casa, trabalhar, por quê? Por que que os deputados passaram o ano inteiro fazendo sessões remotas? Será que é realmente a preocupação com esse xing-ling vírus? Ou será que eles não querem a pressão popular, porque tendo que votar presencialmente os projetos e fazendo as comissões de maneira presencial, a população pode ir lá assistir
e, né, fazer pressão nos deputados, porque a gente viu que a coisa só funciona com pressão. Pega, por exemplo, o João Dória, que disse que ia aumentar imposto, aí o pessoal do agronegócio fez tratoraço, aliás, parabéns, né? Parabéns. E o seu Dória teve que recuar. E por que isso aconteceu? Por causa da pressão. No caso do Dória, ele está em São Paulo, mais próximo ao eleitor. Só que lá em Brasília, que foi construída justamente com esse propósito de afastar os políticos da população, eles gozam de uma certa tranquilidade. E a tranquilidade é ainda maior quando esse trabalho é feito de maneira remota. E nós aqui estamos torcendo para que em 2021 volte ao funcionamento do Congresso. Chega dessa palhaçada. E aí teve mais uma reação aqui, ó, que o Nogueira tuitou. Vimos milhares de brasileiros em plena fraudemia, obrigados a ir às urnas com risco à saúde dos eleitores, mas respeitando a decisão do TSE. Da mesma forma, entendemos que o presidente da Câmara dos Deputados deve respeitar os regulamentos, reconsiderando a intenção de promover eleições à distância para a escolha de seu sucessor e da mesa diretora, como sinalizou a firma Nogueira. Então já tem vários deputados pressionando e nós também temos que pressionar na internet, né? Fazer o nosso papel. Segue o artigo aqui. A CNN, Maia disse que ainda não bateu o martelo, mas defendeu a votação remota, pelo menos para parlamentares com comorbidades. Segundo ele, olha só, segundo ele, o sistema usado na Câmara garante o voto secreto. Eles querem criar dúvida onde não existe, argumentou o presidente da Câmara, que apoia o deputado Baleia Rossi, do MDB, na disputa pelo comando da casa. Então tá, vai ser votação remota, porque essa votação, pelo regulamento, que eu não sei se vale mais alguma coisa no Brasil ainda, né? Essa votação é secreta. Se ela vai ser feita de maneira remota, quem vai garantir que essa votação vai ser secreta? Porque se a pessoa está no computador ou no celular, não sei, pode, de repente, uma coisa que passou aqui na minha cabeça, o partido, né, fazer uma reuniãozinha ali, colocar um computador, tá, agora tu vai lá e vota, fulaninho. Ou então é pelo celular, então tá, aí tá o cara do lado ali do deputado pressionando para votar no partido, no candidato que o partido apoia, porque o partido vai ganhar esse ou aquele cargo. Então, o problema é que não existe como garantir que o voto seja secreto se ele for feito de maneira remota. É só ter 2 neurônios e pensar. Mas no final do artigo, ele lançou uma desculpa pior ainda. Presta atenção. Maia também rebateu o discurso de que a votação remota na Câmara seria um contrassenso se comparada com eleições municipais de novembro. Na eleição municipal, a pessoa vota perto da base eleitoral. Aqui, o deputado precisa pegar avião, afirmou, lembrando que a idade média dos parlamentares na casa é de 52 anos. Não tem ninguém que vota em outra cidade que tem que pegar ônibus, metrô para votar, né? Não, capaz, isso não acontece. E outra, se eles podem pegar avião para fazer campanhas, estão viajando pelo Brasil, né? Estão viajando pelo Brasil. Por que para votar não pode pegar o avião? Né? É a desculpa mais esfarrapada deste mundo. E eu falo, mato a cobra e mostro o pau, porque tá aqui, ó, a reportagem do Metrópolis, ó. Candidatos à presidência da Câmara viajam pelo país em busca de votos. Tá viajando como? No lombo do burro, seu Ione? Tá viajando de avião, né? Ah, eu esqueci, ele tem um aviãozinho exclusivo dele da FAB, mas tá acabando, se Deus quiser, tá acabando, se Deus quiser, também não vai emplacar o Baleia Rossi, quem faz aliança com o Partido Comunista não pode dizer que é a favor da democracia, né? Então vamos ver as viagens aqui deles. Essa é a estratégia de Arthur Lira, Baleia Rossi e de mais outros candidatos ali, que é só figuração, tá, pessoal? A disputa mesmo é entre o Arthur Lira e o Baleia Rossi. Com o início do ano, os candidatos à presidência da Câmara dos Deputados intensificam as campanhas para a eleição da mesa diretora da casa, que ocorre no início de fevereiro. Os principais candidatos, que são o Arthur Lira e o Baleia Rossi.
Ambos pretendem viajar por vários pontos do país no intuito de angariar votos. Então, se vocês podem viajar por todo o país para fazer alianças, articulações, na época mesmo da eleição, o seu nhonho não foi para o Rio de Janeiro, não viajaram o país inteiro. E outra dúvida que surgiu aqui, porque olha só, o Baleia Rossi fez o lançamento da campanha dele com direito a videozinho lá no canal da Câmara dos Deputados, fez a campanha oficial lá, filmado. E o Arthur Lira? Por que só o Baleia Rossi teve a divulgação do lançamento da sua campanha pelo site oficial da Câmara dos Deputados? Não tem o princípio da impessoalidade na administração pessoal, na administração pública? Então teria que colocar o Arthur Lira e o Baleia Rossi, né? O vídeo só do Baleia Rossi é uma coisa meio estranha, não sei, até os deputados têm que ver isso. E outra dúvida, será que o Baleia Rossi vai ir de avião comercial ou será que ele também está usando, né, o aviãozinho exclusivo que é direito apenas do presidente da Câmara? Não sei, fica aí, quem sabe alguém pesquisa, acha essa informação, manda para mim que eu terei o maior prazer em divulgar. Enquanto isso, seu Baleia Rossi já está com a narrativa prontíssima. Não só para essa eleição, mas para a eleição de 2022 também, né? Porque vai ter a eleição presidencial e eles já começaram com esse termo aqui, ó, síndrome de Trump, diz ele, sobre a crítica do Arthur Lira a essa votação remota. Candidatos à presidência da Câmara dos Deputados divergem sobre modo de votação que irá ocorrer em fevereiro. É muito simples. A única coisa que deve ser feita é seguir o regimento interno da casa. Foi para isso que ele fez, né? Para regulamentar as votações. Então, a votação tem que ser secreta e presencial, porque se for de forma remota, como eu falei, não tem como garantir que esse voto seja secreto. E aí eles já estão empurrando isso nas costas do Bolsonaro. Desde muito tempo que a população quer uma maneira de confirmar, né, o seu voto através do voto auditável, que, aliás, é uma das pautas que o Arthur Lira prometeu pautar caso ele seja eleito, e claro que o Baleia Rossi não vai pautar. E aí pode dizer adeus para a eleição de 2022. Bolsonaro declarou isso, a mídia ficou, o Bolsonaro está desconfiando do sistema. Não, se o sistema é seguro, não há o que temer. Vamos fazer o voto auditável? Então tá aí, Baleia Rossi já com a narrativa prontinha para agora e 2022. Para vocês terem uma noção de como a presidência da casa é importante, lá na campanha do Baleia Rossi tem até videozinho especial, todo editado no perfil dele, falando das maravilhas, que a Câmara aprovou isso, aprovou aquilo. Não fala em nenhum momento da PEC da prisão em segunda instância, da PEC da bengala, do voto auditável que o povo tá pedindo. Isso daí ele esqueceu de colocar no vídeo, né? Agora, outra coisa que eles fazem também é ficar travando as pautas importantes. Olha só, projetos de Guedes para destravar a economia empacam no Congresso. O ministro da Economia propôs lista contra a pandemia, listou 19 textos. Até agora, só 3 foram sancionados. Então, de tudo que o Paulo Guedes tentou fazer ainda pelo Brasil nessa época dessa fraudemia e toda essa crise, foi barrado por esses caras de pau que fazem um videozinho para promover o seu Baleia Rossi. Só falta dizer assim, ó, que nós temos que agradecer se estamos vivos é por causa da Câmara dos Deputados e do maravilhoso presidente Nhonho. E para finalizar esse vídeo, eu vou ler só um artigo para mostrar para vocês como a coisa tá assim, ó, azeitadíssima para 2022, meus amigos. Olha só esse artigo aqui do Diego Escocegui, que fala sobre os bastidores do STF. Nós temos os 3 poderes, né? No executivo a gente conseguiu colocar o Bolsonaro. O STF, é um desespero, né? Não tem muito o que fazer, a gente sabe que de lá só vem lacração. O que está sendo disputado agora é o poder legislativo, e é muito importante, porque quem está torcendo o nariz aí para o Arthur Lira, só tem aquele velho ditado a dizer, ruim com ele, pior sem ele. E olha só esse artigo aqui.
Supremo une-se novamente contra Bolsonaro. Apesar dos conselhos de ministros, Bolsonaro foi Bolsonaro. Aproveitou a invasão sediciosa ao Capitólio para lançar dúvidas infundadas. Eles sempre dizem isso, apesar de ter vários técnicos que já mostraram laudos de como a segurança desse sistema aí, que não tem um papelzinho para conferir depois, é questionável sim. Vários técnicos já disseram, mas enfim. Sobre a integridade das urnas eletrônicas nas eleições de 22. No Supremo, o resultado foi tão previsível quanto imediato. Há pouco, ministros e assessores de ao menos 4 gabinetes, incluindo os que saíram de férias, trocavam mensagens duras sobre as declarações do presidente. Prevalece a avaliação tanto óbvia de que Bolsonaro representará um risco para a democracia brasileira enquanto estiver no Planalto. Então, o presidente eleito pelo povo é um risco à democracia. Porque democracia na cabeça dessas pessoas é quando eles estão no poder. Democracia é quando a esquerda está no poder. Quando um conservador ganha a eleição, aí não é democracia. Ele não aprende, nem parece disposto a mudar, diz um ministro que será fundamental na justiça eleitoral em 2022. Será que é o Xande? Porque é o Xande que vai ser o presidente do TSE em 2022, né? Então, vamos abrir os olhos, parar com essas briguinhas idiotas, porque o que está acontecendo aqui é muito sério. Precisa ser contido. Bolsonaro precisa ser contido. E isso quem está dizendo é o ministro do STF, porque agora não tem mais interferência em poder, né? Interferência em poder é só quando o Bolsonaro abre a boca. Quando o nhonho, quando o ministro do STF fala um bando de bosta, aí não tem problema nenhum. E fechando aqui, mais uma vez, a ampla maioria dos ministros concordam, alguns abertamente, outros tacitamente, em se unir quando o tribunal for provocado a se pronunciar ou a decidir sobre assuntos relacionados às eleições e à fraudemia, de preferência no plenário, de modo a demonstrar maior força institucional. Não precisa nem explicar o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Então, aqui no fim do vídeo, eu quero que vocês contem para mim nos comentários o que vocês acharam disso tudo. Será que é desespero do nhonho mesmo, que tá querendo dar aquele jeitinho maroto na eleição para a presidência da Câmara? Será que os ministros do STF estão realmente aí em conluio para derrubar Bolsonaro? Porque eu já expliquei em outro vídeo que o apoio do PT ao candidato Baleia Rossi teve um acordo em pautar o impeachment do Bolsonaro, com a ajuda do STF ainda por cima. Meus amigos, a coisa tá feia e pode ficar ainda pior em 2022. A gente precisa se unir e realmente ficar de olho e pressionar o pessoal. Por hoje eu fico por aqui. Até a próxima.